É meu nome completo, Frei Bernardino Leers, com 2 E. Leers. Mas não precisa se preocupar, Frei Bernardino, basta eu saber que você quer falar comigo. Pode usar qualquer nome, não importa não. Mas aqui o povo me conhece como Frei Bernardino. E o tempo tem lá os seus mistérios. A vida tem muitos caminhos. Ambos fazem com que o mundo seja o que é hoje. Quem vem de longe torna-se com os dias alguém de perto, e que se faz tão presente quanto as histórias que ajuda a construir. A contribuição que o Frei Bernardino traz para a educação na região centro-oeste, em todo esse espaço que nós vemos hoje aqui, ela é muito significativa, né? E isso respeito à formação de dirigentes comunitários rurais e também das professoras que atuavam nas escolas da zona rural nesse período, mais notadamente no final dos anos 60 e início dos anos 70. Tinha uma preocupação muito grande em desenvolver a autonomia, procurando desenvolver nas pessoas a capacidade de absorver, de aprender, de sistematizar aquilo que conhecia, né? E desenvolver a sua consciência política, inclusive. Várias das lideranças hoje em Divinópolis, certamente, tiveram a sua visão de mundo muito influenciada de forma altamente positiva pelo Frei Bernardino. A atividade principal do Frei Bernardino foi certamente a atividade da teologia moral. Ele, um grande investigador, um grande pesquisador, fez a renovação da teologia moral no Brasil, Faculdade de Filosofia de Divinópolis. E aqui ele pôde contribuir muito, principalmente na área da sociologia e também da psicologia, sem esquecer da ética que ele ensinava. Então ele prestou e presta excelente serviço nessa área que a gente pode chamar de educação, né? Desde os tempos onde eu estava trabalhando ainda na faculdade, e com os livros dele, os ensaios dele sobre moral, que é a contribuição dele sobre problemas assim candentes que a gente vive, de ordem moral. Ele também, o Frei Bernardino, eu vejo ele assim como uma pessoa de gabinete, pessoa de estudos e de oração também. O Bernardino é um líder, deu muito exemplo para a gente que trabalha nessa área de liderança, né? Porque eu aprendi muito com ele. E tudo isso começou com uma perspectiva tão forte que foi capaz de transformar mundos. É uma maneira de viver. Viver, para mim, é andar, caminhar. Mas caminhar em que panorama? É tudo plano? Não, senhor. A gente descobre que, ao final de contas, é uma vida nas montanhas. E quando a gente vai andar, caminhar nas montanhas, a gente tem de olhar para o cume lá em cima, onde a gente quer chegar. Se vou chegar, não sei. Não sei. Mas eu tenho de descobrir um caminho para subir. E na vida é assim. Precisamos ajudar os outros a eles desenvolverem os talentos que eles têm, como subindo uma montanha. De vez em quando a gente não sabe mais
como subir, tem de encontrar um outro caminho. Às vezes a gente cai no buraco, às vezes a gente sobe rapidamente, então tudo é possível. Tudo é possível. Mas a linha geral é aproveitar, explorar seus próprios talentos, ajudando os outros a explorar os investimentos que eles receberam. Isso que acho eu muito importante nessa história. A gente ajuda o outro a desenvolver seus talentos. Em 2009, Frei Bernardino, que nasceu na Holanda, completou 90 anos de idade, mais de 4 décadas de Brasil e inúmeras ações escritas que contribuíram e ainda contribuem para ações e reflexões sobre a vida e sobre o mundo. O que o Frei Bernardino escreve nessas cartas, que eu classificaria hoje como documentos de extrema importância para pensar a história da educação em Divinópolis, dizem respeito não só ao local, mas dizem respeito também aos problemas regionais, aos problemas nacionais. O Frei Bernardino, com aquele talento que ele tem, sempre marcava uma missa, celebrava a missa e vinha uma equipe para falar sobre o combate à verminose. E aí começou uma campanha de filtro e fósforo na comunidade aqui do Povo Falso. E o Frei Bernardino sempre participando junto. E ele tinha uma prática também significativa, tanto na confissão, quanto na catequese, quanto na organização sindical, seja também na assistência às famílias, na pastoral familiar, como na pastoral do desenvolvimento na zona rural, principalmente olhando o aspecto educacional e da saúde. Ele contribuiu decisivamente para o desenvolvimento intelectual de muitas pessoas, de muitas gerações que estão hoje atuando. Ele foi um dos fundadores da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis, que depois se transformou no INESP. O Frei Bernardino, a minha experiência com ele, da minha juventude, eles estavam construindo a igreja, antes de construir a igreja de São José, as missas aconteciam numa coberta e eu era catequista lá. Os freis trabalharam muito lá, Frei Otto, o primeiro deles que me lembro, depois o Frei Bernardino. Ele celebrava a missa nesse barracão, a gente participava, espécie daquilo que é feito hoje, né? Com o texto na mão, cantos e tudo. Eu e minhas irmãs eram bem menores. Então, o contato meu com ele era esse, né? Era esse, desse trabalho que ele fazia lá, e a gente estava lá sempre presente. E em homenagem a ele, que tanto contribuiu com Divinópolis e região, que a FUNED UENG, por meio do Centro de Memória, realiza em 2010 o Ano Bernardiniano. O objetivo? Refletir sobre as várias obras do Frei Bernardino e, assim, reescrever seu nome na história do Centro-Oeste de Minas Gerais. Ele teve um papel e tem um papel marcante dentro da universidade e deverá ter por muito tempo, porque o pensamento dele continua nas suas obras. É muito oportuno esse momento para considerar a presença dos franciscanos de uns 100 anos de nós e particularmente considerar o papel de Frei Bernardino no pensamento de várias gerações de nossa cidade, seja no campo, seja na cidade, seja na educação, na saúde.
afinal de contas, é sempre na base de uma provocação. Não é simplesmente lá o cume que quer chegar aqui, porque na hora a gente tem que descobrir o caminho. E o caminho é na base de, quase diria, provocação. No sentido que a gente, caminhando, vai descobrir outras pessoas. Nós nunca andamos sozinhos. Nós sempre dependemos e até certo ponto ajudamos e acompanhamos e somos acompanhados por outras pessoas. Santuário de Santo Antônio. Esse santuário que nós podemos visualizar aqui significa o local onde ele produziu toda a sua obra de, digamos, pastor. Ele é um exímio confessor e ele recebia as pessoas, ele fazia as pregações, ele tentou organizar a catequese, procurou divulgar principalmente os textos do Concílio Vaticano II para renovar a catequese e a formação das pessoas. Teve também uma atividade muito significativa como pastor, principalmente na zona rural, através do CODAR, e também na organização do sindicalismo aqui na nossa cidade. Que a gente descobre é que Deus, afinal de contas, na fórmula nós dizemos, nós cremos que Deus é criador de todas as coisas, das pessoas, das árvores, das águas, dos peixes, dos pássaros, dos bichos, tudo que a gente vê, o universo de estrelas, tudo isso também pertence a Deus, é quase uma extensão dele. Deus nunca está sozinho. Ele está sempre conosco. Então a gente vai descobrindo como a nossa sociedade em Deus é uma troca constante entre o que nós fazemos para os outros e o que os outros fazem para nós. É assim que se forma aos poucos o que se chama um povo, uma comunidade. Então eu enxergo isso como uma grande linha da minha vida, que é exatamente este Deus conosco, como diz a Bíblia. E o Frei Bernardino sempre participando junto. Eles trabalhavam a equipe. E a Emater vinha sempre uma assistente social que instruía as donas de casa na alimentação das crianças e tudo. E no tratamento da mulher grávida, a assistente social dava isso. E o Frei Bernardino sempre dando cobertura, ele dava um valor nesse trabalho, era o jeito. O Frei Bernardino eu vou te falar, para mim, ele é uma pessoa inteligentíssima, né? De um conhecimento muito profundo da família. Eu admiro muito o Frei Bernardino. A descoberta e a convivência com o povo rural, para mim, foi muito importante mesmo. É porque lá a gente chegou realmente à aprendizagem mútua, a desenvolvimento mútuo. Não era simplesmente eu estou prestando serviço ao povo rural, não. O povo rural me ajudou muito. O que esse povo tem de perseverança, o que esse povo tem de firmeza, não. Isso é uma lição de todos os dias que esse povo me dá. Fui aluno do Frei Bernardino em Psicologia Social e Sociologia e me introduzi, ou fui introduzido na academia como professor, como assistente do Frei Bernardino em Sociologia.
desde aluno, Frei Bernardino tem consistido, para mim até hoje, numa referência intelectual, de visão de mundo, e acho que não é para mim. Eu acho que o Frei Bernardino, certamente em Divinópolis, marcou e continua marcando várias gerações. Eu considero o Frei Bernardino uma pessoa especial. O Frei Bernardino, ele atuou, né, ele desenvolveu a pastoral dele na área rural e mesmo na área urbana, em relação ao trabalhador, ao operário, né, de uma forma que fez com que essas pessoas crescessem. E, portanto, né, contribuiu para o desenvolvimento da consciência política dessas pessoas. E como professor, Frei Bernardino, ele atuava de uma forma que estimulava os alunos a pesquisar, a, portanto, descobrir e se desenvolver, a se aprimorar intelectualmente. Então, eu, com muito orgulho, eu digo que ele foi meu professor, que ele foi o meu mestre. É uma pessoa que eu respeito muito, que eu gosto muito e acho que ele é merecedor da gente fazer uma homenagem pelos seus 90 anos. Deixa a eles a liberdade de se desenvolver conforme os talentos que eles têm. Com estudantes é a mesma coisa. Ele mesmo tem de crescer, ele mesmo tem de descobrir em si mesmo que talentos, que tipo de talento que a gente tem. Isso é muito difícil, sei, porque muitas vezes estudantes aqui são obrigados a seguir cursos que não interessam a eles, porque os cursos que interessam são fora de mão, ou custam demais, ou sei lá o que, ou não tem. Então, básico é que também o estudante vai explorar seus próprios talentos ao máximo. Não é simplesmente que eu sei o que o professor comunicou, não. Isso é bom para a prova, para a nota, mas isso não é mais importante, não. Importante é que a gente ganha como estudante formado, mas sempre ainda aprendiz, a possibilidade de seguir seu próprio caminho, de comunicar o que você realmente pensa, o que é a sua convicção, o que é a sua opinião, o que é a sua atitude, para você se realizar. Esses documentos expressam a atitude de um educador que tinha um compromisso com aquelas pessoas e que sabia ao mesmo tempo ser carinhoso, ser compreensivo e principalmente conseguia cobrar dessas lideranças uma atitude de compromisso para com a comunidade. A respeito das obras, escrevi, sabe, a maior parte dos artigos foi a pedido. Os livros, neste ponto, são muito mais expressão minha, ao meu ver, do que a maior parte dos artigos. É porque esses estudos sobre a religiosidade popular, sobre o jeito, sobre a moral do povo, essas coisas foram muito mais aprendendo em contato com a realidade. Também na literatura, viu, tem bastante aqui, na biblioteca muito mais, para a gente sempre de novo se inspirar e ficar em tudo com 2 pés no chão.
Eu acho que o curso de filosofia, na qual está incluído de maneira importantíssima o Frei Bernardino, mexeu conosco, com a turma toda e comigo também de maneira muito pessoal, no sentido de escovar o pensamento, né? De ter um olhar crítico sobre a realidade. Então isso é sem preço. A gente deve a ele demais. Eu tenho imensa saudade das aulas e do contato que a gente tinha lá no Alto do Catalão. Eu fico muito feliz de estar participando dessa homenagem a ele. Ele merece mesmo. Quero mandar um abraço e falar que o tijolinho que ele pôs lá, os tijolinhos são de ouro puro. Todo mundo, né, está vivendo exatamente para poder subir, melhorar a vida, explorar seus próprios talentos, porque eu sou franciscano, né? Deus investiu muita coisa em cada um de nós e esse investimento tem de render, quer dizer, pelo aproveitamento que nós fazemos do investimento. Ora, esse investimento muitas vezes é provocado, não pode ficar lá escondido no chão, não. Tem de ser explorado para melhorar a situação não só minha, mas a situação também do grupo ao qual pertenço. É que a gente vai descobrindo onde posso, afinal de contas, me realizar a mim mesmo, essa tecnologia moderna, ajudando os outros, abrindo os olhos dos outros, comunicando a minha experiência de vida, a minha maneira de interpretar as coisas, que outros vão então começar também a explorar melhor os talentos. Também quando eu já era franciscano, era sempre estudar. E meu futuro, de fato, era também estudar. Aí que depois de 2 anos de filosofia, 4 anos de teologia, ainda me mandaram estudar mais teologia, 3 anos, psicologia, para ficar, de fato, professor na Holanda. Mas, por causa do pedido daqui, de Divinópolis, da província brasileira, de Minas, que estava faltando um professor de teologia moral, eles pediram, então, se na Holanda não estava sobrando alguém, já estava sobrando. Terminei, naquela época, meus estudos em Roma, então me pediram, mas esse pedido era assim, certamente o senhor vai gostar de o que eu posso dizer. Então, vamos lá. É terra desconhecida praticamente e deu certo, eu acho. Deu certo. Para mim, ao menos, deu certo. Nem tudo deu certo, mas bastante para, afinal de contas, justificar a minha existência aqui. Assumir esse entendo como convite é um risco muito grande, porque vocês estão no curso de ecologia, mas o que quer dizer para vocês ecologia eu não sei, porque vocês já ouviram sobre isso.
acho até necessário comissões de ética e assim por diante, mas o meu problema é como sou capaz de, dentro de uma hora e meia, dar alguma coisa sobre o que possa eventualmente ser o conteúdo da palavra ética. Então, para me colocar um pouquinho a par das coisas, eu queria começar assim. Vocês se lembram que no início deste ano, no ano passado, fim do ano passado, houve uma calamidade da natureza de um tamanho que é raro. Vocês devem se lembrar desse tsunami, penso que deve ser pronunciado por gente. Ele usou a vida 160 mil até 280. A gente nunca fica sabendo exatamente os números. De vítimas que foram absorvidos por uma onda enorme que veio com uma velocidade de mais ou menos 1000 km por hora, invadindo Sri Lanka, Sumatra da Indonésia, Índia, Tailândia e o resto lá para o lado de Malásia. A gente está para fazer o quê? Imediatamente organizar o socorro para essa gente que restou. Tentar em anos reconstruir o que foi destruído. Mas afinal de contas a natureza não nos obedece. Embora já há séculos e séculos o homem do Ocidente acha que ele é o dono da natureza. Mas a natureza tem de vez em quando coisas que o homem não domina, mas o que nós geralmente não ficamos sabendo é algo que diretamente não depende mais da natureza, porque esta onda, na volta para o mar, pegou também as costas de Somália. Provavelmente vocês não conhecem Somália, eu também nunca fui lá. É um país paupérrimo, dividido por problemas raciais, de matança de tribos entre si. E como é o destino de países pobres, é pegar serviços que países ricos não querem aceitar de forma alguma. Houve o seguinte, o número de mortos não foi muito grande, mais ou menos uns 150 pessoas. A destruição pegou praticamente 60 mil pessoas que perderam tudo, na pobreza em que viviam. Mas o pior foi, e eu nunca li isso em qualquer jornal, é que Somália, para poder pagar, porque agora entram mesmo na área humana e na área ética, Somália, para poder pagar sua dívida, se viu obrigado a aceitar o lixo que ninguém quer. Radioativo, metais graves, chumbo, cadmio, tem mais. E pior ainda, que aqui um problema é que o lixo hospitalar, tudo isso durante muito tempo foi jogado lá no mar com navios que vieram da Europa de onda, para jogar contêineros inteirinhos com essa sujeira toda nas costas de Somália, no mar, mas perto da costa. Por causa dessa onda,
todo este veneno sujeira que faz mal enormemente à saúde de um povo entrou. Consequência: intoxicação de uma boa parte da população, sangria na boca, no nariz, fenômenos de bolhas no corpo todo e assim por diante. Claro, essa notícia não chega aos nossos jornais, não. Mas a gente fica pensando, interessante nós pregamos muito bonito, né? Vocês já ouviram certamente discursos sobre a luta do homem, que em português significa homem e mulher, porque nós não temos uma palavra especial para o homem do sexo masculino. Aqui, se possa ser um pouco maldoso, temos homens que são mulheres, mas não no sentido como vocês às vezes dizem, eu não posso usar essa palavra. Mas me importa o seguinte: não há dúvida nenhuma que se alguém começa a se preocupar com a saúde humana, com a dignidade humana, com direitos humanos fundamentais, com leis de proteção ao ambiente, tem uma certa maneira, um certo jeito de dar de vez em quando um alarme. A Terra vai esquentar, está esquentando lá por causa de um buraco de ozônio lá nas alturas de Austrália, onde se a gente vai à praia na Austrália entre 10 de manhã e 3 de tarde, é multa. Multa, porque não dá para aguentar o sol. O corpo humano não dá resistência. Problema de, por exemplo, na Holanda, onde mora a gente 8 metros embaixo do mar, sem nenhum problema por causa dos diques, onde agora já começarem a aumentar os diques, porque a altura do mar está mudando muito lentamente, ninguém percebe isso, não. Durante anos e anos, na Holanda já é século, que estão controlando a altura do mar. É por causa dos diques, porque esse povo sem dique vai a pique. Vai. Não tem, o grande medo durante a guerra foi exatamente que os alemães cortaram os diques, porque a metade da população holandesa ia afogar. Ora, está se criando de vez em quando, não o que gostaria de ser que seja uma educação, uma conscientização contínua, realista das coisas, mas uma esfera de alarme. De vez em quando soltam, então, por exemplo, desmatamento aqui, proibição do Itapicerica. Então a gente, de uma vez com muita propaganda, começa a fazer uma espécie de navegação no Itapicerica para controlar tudo. Tudo bem, por favor, eu não nego a necessidade dessas coisas. Eu quero chamar só a atenção a algo que não me agrada. Que de vez em quando o grande público recebe um choque de um alarme, como se fosse um problema de o mundo vai acabar. Porque é uma péssima esfera para pensar em ética. Isso sim. Ótimo. Ética não é uma ciência que a gente esboça, desenvolve durante um bombardamento de guerra. Não. Lá é a lei da sobrevivência e tentar salvar o que cada um pode, não tem outro jeito não. Não me venha lá com um tratado sobre dignidade humana, o valor humano, sei lá o que, não adianta nada. É preciso
salvar a minha pele e acabou. E para criar este ambiente, então gostaria de fazer uma viagem com vocês. Uma viagem para outra parte do mundo, a Grécia, e outro ambiente, porque eu estou voltando 2.400 anos para trás. Porque a ética em grego e quem começou pela primeira vez com um tratado que até hoje é a base de toda a história da ética no Ocidente, porque confesso que a respeito da sabedoria chinesa e da sabedoria de Índia quase não sei nada. Mas me importa as nossas próprias raízes. E então a gente tem que se lembrar de um senhor que se chama Aristóteles. E por causa da distância, outra cultura, outro ambiente, outro ano, outro século, deve ser possível de acalmar antes de tudo os nossos espíritos e não começar a gritar. Este Aristóteles foi o primeiro para escrever um tratado sobre ética, que acho que todo mundo devia estudar uma vez, antes de falar sobre ética ou usar a palavra. O que me importa é o que esse homem fez. O que esse homem fez foi, e aqui vem a origem, também veio esse homem foi simplesmente olhar a cidade em que ele vivia. Como funcionava essa sociedade? E como esse povo se engrenava? E como foi possível de mais ou menos viver em paz dentro da cidade de Atenas? E já por causa dessa referência, queria lembrar um problema em que não quero entrar tão profundamente. Alguém já foi lá a Atenas? No centro da cidade tem uma antiga colina chamada Acrópolis, que é a coleção antiga de templos de todos os deuses daquela época. E aqui veio escrever uma outra palavra. Em suas formas diferentes que eu vou explicar depois um pouco. O que esse homem fez então? Ele simplesmente olhou como esse povo vive. Por que não se matam entre si? É como está organizado essa cidade. É como é a cultura da cidade. Qual é a língua que eles usam. É como é a convivência aberta e fantasia. Qualquer cidade naquela época tinha homens e mulheres, tinha senhores e escravos, tinha gente de todas as idades. Ele foi então tentando descobrir como esta gente podia ser, porque essa é a grande preocupação dele, um bom cidadão da cidade, estado de Atenas. E como ele fez isso? O que ele fez foi aproveitar a cirurgia dele, que dividiu o ser humano em 4 partes. A razão,
e que nós precisamos no tudo, na ecologia, a vontade livre, vamos dizer liberdade. A liberdade ideal, porque a liberdade nunca é mais do que um processo de libertação com maior ou menor resultado. Depois vem o mundo dos desejos de cada um, sonhos da minha parte, que é o prazer, e aqui tudo que é contrário e que provoca então a agressividade. Lembra-se um pouco de Freud para entender essas coisas em terminologia moderna, mas eu vou deixar. E a essas quatro partes corresponde o esquema básico das qualidades do cidadão, do bom cidadão de Atenas. Aqui vem, mas depois tenho de explicar um pouco, porque vocês entendem que Prudência é outra coisa do que Aristóteles fez. Aqui vem a justiça, aqui vem a temperança, aqui tem a coragem. Preciso de uma pequena explicação, porque duvido se vocês entendem essas palavras como Aristóteles entendeu. Prudência para muita gente é uma espécie de não arriscar, de esconder sua cabeça na toca, de não avançar quando você não tem 100% de certeza, isso assim por diante. Prudência para eles é simplesmente usar sua cabeça calculando o risco, calculando a despesa, olhando de todos os lados da realidade em que você quer agir, para só depois chegar a uma decisão e uma execução em que evidentemente importa a ação, a atividade. Toda a ética é uma ciência prática. Se você não vai praticar o que você aprendeu, seu conhecimento é à toa, não tem sentido. Ética é tipicamente não aumentar o conhecimento, é melhorar a nossa capacidade de agir daqui para frente com o nosso próprio, quase diria, rabo histórico, as nossas raízes, a nossa cultura e assim por diante, para assim aos poucos tentar melhorar a convivência. Mas aqui vem duas coisas que importam, que são os nossos desejos, afinal de contas. Qual é o projeto que nós queremos fazer, nesse caso, então, da ecologia, alguma coisa assim, ou do meio ambiente? E, evidentemente, tem dois aspectos. Tem a possibilidade de alcançar o prazer. Temperança para ele, então, não significa cortar o prazer. Na ética tem toda uma tendência, desde 5, 6 séculos antes de Cristo já, que se chama, então, epicúreo, esse povo, que tenta excluir toda e qualquer forma de prazer. Na cultura latina, Marco Aurélio, se vocês tiverem oportunidade de ver filmes japoneses, vocês vão descobrir como eles chegam a se dominar. Se quer ficar mais perto de casa, vai olhar o comportamento e o treinamento de guerreiros entre os índios aqui. É uma escola duríssima para não mostrar nenhuma situação dura e também nenhum prazer. Eu não sei viver isso, mas estou dizendo que é assim. E evidentemente aqui vem então a coragem, porque essa ideia de
acreditar ainda em milagres a respeito do nosso meio ambiente não tem pé nem cabeça. Milagre é que na hora H de uma vez acontece tudo o que a gente quer. Ao contrário, se algum terreno em que na atual situação precisamos de perseverança, de aguentar mão, de pagar caro, o que de fato já está destruído e já ameaça a nossa própria sobrevivência humana na Terra, é evidentemente uma atitude fundamental de coragem de enfrentar os problemas e não ficar falando por aí porque não adianta nada. Aliás, eu tenho de falar aqui porque senão não ficam sabendo de que se trata quando a convidam aqui em Corpo Surgiforma. O que me importa, porém, é o seguinte aqui. Eu já falei, é que esse ethos, quer dizer, a engrenagem social política da cidade, do povo que morava em Atenas, era de tudo, homem, mulher, criança, velho, escravo, livre, proprietário, gente sem propriedade nenhuma, pobreza extrema, e assim por tudo isso. Mas Aristóteles, ele foi olhando este ethos com algo que qualquer ecologista tem de aprender ao ler. A realidade nossa é universal. Para ele era Atenas, uma cidade com a zona rural, com a produção de grãos e de frutas e sei lá o que mais. Mas olha o que ele fez. Em vez de pegar essa totalidade de Atenas, ele só pegava, só viu os homens livres, nascidos e criados em Atenas. Quer dizer, em vez de ver a totalidade, ele focalizou só uma pequena parte. Onde ficam as mulheres na época do universo? Não tem. Escravos? Não tem. Menores? Não tem. O que interessou a ele foi tirar dessa realidade toda que ele podia ver, e nós nos podemos imaginar com a maior facilidade, era apenas uma parte. A parte dos homens livres. Posso dizer alguma coisa sobre ecologia agora, a sugestão? Qual é a maneira de ver a realidade na ecologia? No campo da ecologia mesmo, quer dizer, ecologia científica, vocês vão descobrir que há várias maneiras de encarar seletivamente a realidade. É claro, se entende bem, eu pensava que o curso era de ecologia, depois me contaram que era sobre meio ambiental. Ora, meio ambiental é um conceito muito mais restrito, muito mais limitado do que, afinal de contas, hoje em dia a literatura internacional de ecologia ensina. O meio ambiente é aqui, é de Penópolis, é a máxima região, e porque é assim que Pissarica tem de outros municípios, ele precisa de outros municípios e ponto. O problema da ecologia já está aqui diretamente em Aristóteles. No início da ética, precisamos entender que de fato ele nos fornece armas, atitudes, qualidades humanas de que nós todos precisamos para encarar a problemática da ecologia. Mas como você enxerga a realidade? Eu vou tentar esboçar isso um pouco, para mostrar como isso vai funcionar. Aqui tem o universo. Ninguém domina o universo
por favor, ninguém sabe quantas galáxias tem, quantos sistemas solares tem, como é o movimento todo, estamos descobrindo cada vez mais, as distâncias são milhares e milhares de anos-luz e sei lá o que, de vez em quando explode alguma coisa de uma estrela, morre a estrela, planetas mudam de lugar e sei lá o que mais. Toda esta moção é que hoje em dia chamamos calmamente história. Eu posso pegar como a totalidade enquanto nos é conhecido. É pouca coisa. Mas de qualquer jeito tudo está em movimento. Mas o que nós fizemos na história? Em primeiro lugar, é grande demais para a totalidade, viu? Mas ele tem de fazer isso. Eu vou pegar a realidade que se apresenta a mim, simplesmente a humanidade. Ou pior ainda, os países ricos, que muitas vezes acontece. Os países pobres não têm a possibilidade de realmente se defender contra os países ricos, de tal modo que, em termos de exploração, por amor de Deus, desde o século XV, fim do século XV, quando começa essa onda enorme de colonização da Europa, quer dizer, da Europa Ocidental, em certos países só, Inglaterra, Holanda, Bélgica, França, Espanha, Portugal. Colonizaram praticamente o resto do mundo e começaram a puxar a riqueza desses países, muitas vezes desconhecidas. Por exemplo, aqui a história dos índios e o ouro, desconhecidos da parte do próprio povo. Ora, depois da Segunda Guerra Mundial houve uma onda enorme de descolonização, que ainda não está completa, mas vai andando, que dá uma possibilidade de que os países pobres até agora é dependência, dependência, dependência. Mas de qualquer jeito, para simplificar as coisas, durante muitos séculos, esta parte da humanidade era para dominar o resto. A natureza, o homem dominava a mulher e assim por diante. Que visão eu tenho do universo aqui como ecologista? Eu vou abrir calmamente a Bíblia. E a Bíblia não como livro inspirado, não, isso nem me interessa agora. Eu vou pegar a Bíblia para descobrir dados e fundamentos e razões. E eu pego então já a primeira página da Bíblia, onde está, conforme o mito religioso, uma bênção de Javé, que diz ao homem e à mulher: crescei e multiplicai-vos, e o que vocês ouviram até agora? Muitas vezes esta tradução: dominai a terra. É isso que o homem forte está fazendo. Dominar a terra. Quer dizer, não me interessa o efeito da terra, a reação da natureza. Se vou desmatar aqui, ganhar meio dinheiro, explorando ouro, a base de mercúrio nos rios e assim por diante. Não. Eu vou realmente dominar. Isso já há séculos e séculos você encontra na história cultural. E a maneira de explorar a terra, de explorar a natureza, da nossa parte até hoje, em boa parte, continua a ser o quê? Dominar no sentido de ele
cima de uma natureza que se torna cada vez mais um ambiente inviável para a sobrevivência, o bem-estar e o bem-viver da humanidade. Para concretizar de uma vez, vocês estão aqui no Brasil, ou nós estamos aqui no Brasil, com um problema de desmatamento incontrolável. Até hoje o sistema de controle aqui no Brasil não funciona. Exportam ouro e diamantes sem ninguém saber para onde vai. Em boa parte vai para São Paulo descobrir lá nas Amazonas, viu? Mas é melhor calar a boca. O que me importa é que está acontecendo o quê? Está acontecendo o seguinte: vocês podem ler nos jornais que todos os anos há enchentes em Bangladesh e a Malásia. Todos os anos vítimas e mais vítimas. Por quê? Porque grandes companhias madeireiras de Malásia e de Bangladesh acabaram praticamente com a mata original. E a chuva lava o humus da terra, que vai para o mar, acaba com a vida de muita gente que é levada pela chuva, com casa e tudo. E é bom saber, talvez, que as mesmas companhias que fizeram o trabalho lá estão agora trabalhando na Amazonas e Mato Grosso, com a licença do governo, já há muito tempo. Que gente diz, o que está acontecendo? É a dominação. O mais forte e o mais rico domina o resto, que sacrifica a vida de gente inocente que não tem nada com esse problema de fornecer madeira na Inglaterra e na Europa e nos Estados Unidos. Não. Me interessa de estar aqui. O homem é para dominar a terra. Ora, para voltar diretamente ao texto, o sentido da palavra hebraica não é dominar, é de fato cultivar, que é uma outra palavra bem diferente, uma outra atividade bem diferente. Que a gente vai olhar, não se trata de domínio. Eu não posso entrar nesse assunto, mas seria interessante. Tem advogados aqui que estudaram direito. Não tem a pena. Senhor Wagner, estudo uma vez o direito de propriedade aqui no Brasil para descobrir que a propriedade continua do mesmo jeito. A propriedade na lei aqui é proteger a propriedade de quem tem, mas não dá nenhuma abertura para arranjar propriedade àquele que não tem propriedade, que não tem patrimônio, que não tem casa própria, senão medidas secundárias limitadíssimas para eventualmente pagar a si mesmo casas populares. Porque tudo isso não é simplesmente uma teoria abstrata, isso é uma história concreta da nossa vida. Ora, qual é a mudança? A mudança eu vou pegar agora a situação brasileira diretamente, é que essas mulheres começaram a mexer. Século passado todinho, porque já começou no fim do século XIX, é que as mulheres começaram a protestar e querer mudar a sua posição de submissão e obediência do macho, desculpa a palavra, que até hoje é um problema enorme em quase todas as famílias. O homem se desorienta porque a mulher quer ser ela e não simplesmente um tipo de escravo que uma vez por ano então recebe flores no dia das mães. O que me importa é que esse movimento provocou na própria sociedade, em primeiro lugar,
da emancipação da mulher. Depois, toda a problemática da emancipação do trabalhador. O crescimento lento e inseguro ainda da lei do trabalhador, a consolidação da lei do trabalho, e mais ainda começou, afinal de contas também, neste, vamos dizer, a emancipação, onda de emancipação do século passado, uma certa consciência nova, que vem da própria natureza individual. Então, o que acontece? Aqui, toda essa visão tão estreita dos homens dominando e se apropriando da terra, explorando para seu próprio bel prazer o que podiam explorar na terra, e o universo não tinha jeito naquele tempo. Vai receber a carga das mulheres, a carga dos trabalhadores e, no fim, a reação da natureza. Então, qual é a primeira extensão que se pode perceber na literatura ecológica? É que vamos entender que homens e mulheres, trabalhadores ou não têm sobrevivência sem incluir em sua visão, quase diria, a subsistência da terra, em que claramente vem ainda uma duplicação, porque aqui vem o interesse pelos animais, peixes e pássaros e cavalos e burros e sei lá o que mais, e aqui então toda a botânica vai entrar, quer dizer, tudo quanto de plantas e árvores e assim por diante, como sendo algo da nossa própria responsabilidade, porque é fácil ver que além da redução das matas originais, nós plantamos cada vez mais coisas na natureza, que então são tipicamente cultura humana, de cuidados para com a terra em que se vive. Então aqui vem uma segunda maneira de ver a ecologia. A ecologia não inclui simplesmente a humanidade, que inclui também os animais e as plantas. E por um motivo especial, a alimentação aqui, e afinal de contas, o ar. O ar. E a água. Durante séculos e séculos nunca foi problema. Se você olha um pouco a história, geralmente nessa literatura ecológica tem a referência a Francisco de Assis, com toda a honra que ele merece, tudo bem. Mas na época de Francisco de Assis, ninguém percebeu que já tinha começado o desmatamento do sul da Itália, que até hoje é um problema de pobreza e atraso. Século XII, século XIII, já estava em marcha mesmo esse desmatamento, e ninguém percebia naquele tempo o perigo para o futuro do povo de lá. Não é de admirar que é exatamente, se você encontra italianos aqui e vai perguntar seus pais, avós, bisavós, são de onde na Itália, você encontra italianos do sul. Porque é pobreza mesmo até hoje. Até hoje. Mas tem mais. Porque este tipo de preocupação é com a esfera, então, tanto dos animais conosco e das plantas e árvores conosco, afinal de contas, é apenas uma pequena parcela
pontinho pequeno nesse universo todo. De que não sabemos as distâncias, não sabemos o conteúdo todo, sabemos muito mais do que um século atrás, mas não conhecemos ainda muito o que estamos descobrindo por meio de Hubble, vocês dizem, que fotografa fora da nossa esfera e assim por diante. Por que isso é importante? É descobrir que esta palavra tão molda a nossa tecnologia e linguagem, esquece que a nossa autonomia é uma autonomia dependente. O que vocês fazem sem ar para respirar? O que vocês fazem sem alimentação? O que vocês fazem sem água? A gente tem que entender uma vez que o homem pode mandar no mundo como o Sr. Bush faz, mas nós dependemos de um mundo de coisas, não só na sociedade, porque eu acho que ninguém aqui de vocês fez a sua roupa, nem seu sapato. Se vocês sabem alguma coisa por causa de livros e professores que ensinaram isso a vocês, que autonomia vocês têm? Que nós temos? Nós dependemos de um mundo de coisas, de o que afinal de contas pertence a um mundo maior do que o nosso, que não é só a sociedade humana, mas é todo esse mundo em que nós nos movimentamos e vivemos, e de que nós dependemos com toda essa famosa autonomia de que dizem que nós temos. Mas o que é o último passo de descobrir que esta ideia clássica que se tratava de um mundo estático, um universo estático. Agora estamos por demais entendendo que o universo de que participamos e em que nós não somos centro, porque o Sol é o nosso próximo centro. Mas tudo isso participa de uma imensa movimentação do universo todo. Nada aqui está parado. Nem na própria Terra, nem no universo de que nós participamos. Por que isso é importante? Exatamente para a ética é o seguinte: se nós queremos trabalhar na ética em relação à ecologia, a respeito da natureza universal, de que nós todos participamos intimamente, nós somos parte da natureza. Nós dependemos da natureza em redor de nós. Nós não podemos sobreviver. Se eventualmente o sol parar, acabou a nossa vida. Não tem sobrevivência para nós. Então a gente tem de se conscientizar, que para mim é o primeiro passo para poder falar de ética como ciência prática. Qual é o conteúdo da conscientização que nós estamos provocar em nós e eventualmente provocar em gente que está começando a se interessar por plantas e animais e o ar puro e água pura e nos rios e sei lá o que mais. Porque a grande preocupação da parte do povo em geral é muito local, é muito ambiental, imediatamente ao redor de mim. Mas isso não resolve. Nós precisamos de uma visão muito mais larga. Se você vai entrar no que o como e todo o contato entre os estados maiores, mais ricos do mundo,
já provocou em tratados, que outro, por exemplo, o último tratado que nós temos, a gente vai perceber que a base de tudo isso é a interdependência que há, a troca, quase diria, que há entre a humanidade toda, homens e mulheres, pertencendo ainda a várias nações e vários estados. Eu não sou profeta em Israel, mas suponho que a mundialização aos poucos vai não simplesmente abrir fronteiras econômicas e políticas, mas sobretudo vai chegar a uma certa comunicação mundial e troca mundial, em que pouco importa se você é de origem brasileira ou de origem japonesa. Eu não penso que, e nunca li isso também, é que corporalmente nós vamos nos unificar num tipo de pessoa só, não, absolutamente não. Mas a comunicação vai ser de tal modo que, de fato, o nacionalismo, ainda muito forte, vai aos poucos ser demolido entre nós, para criar realmente até um novo tipo de cidadão mundial. Se vocês querem encontrar tipos desse jeito, procurem gente executivo, no mínimo engenheiro ou professor, que trabalhem em outras partes do mundo e trocam de vez em quando de lugar. Essa gente se movimenta em Nova York, se movimenta em Amsterdã, em Berlim, em Pequim e em Tóquio, viu, sem dificuldade nenhuma. E sabem se comunicar com todos esses povos, sabem as manhas de cada povo. Por exemplo, você não pode tratar um brasileiro se quer fazer, da minha parte, diplomacia ou vender alguma coisa. É como os americanos do norte fazem, pelo amor de Deus. É porque cada um de nós, em sua cultura, tem uma maneira, um jeito especial de falar, especial de tratar os outros. Vocês podem ler isso até em sua própria literatura. Piano Moore fez toda uma análise uma vez sobre isso, em que a gente vai viver o que a experiência ensina. Vivendo um pouco além do Brasil, a gente descobre que está se criando uma esfera de abertura que lentissimamente vai ser seguida por exemplo, a União Europeia. Eu não admiro que exatamente os franceses e os holandeses são cabeçudos, muita coisa, paciência, mas os franceses, não admiro que eles votaram contra a União Europeia. Não admiro. O que me importa é agora qual é a visão, a percepção com que você começa a esboçar uma ética no campo ecológico, porque evidentemente aqui já tem uma opção a fazer. Se você continua na ideia tradicional de dominação do homem para com a natureza, para com a terra e sei lá o que mais, eu acho que nós vamos continuar destruindo do jeito que nós estamos destruindo a natureza. Só se chegarmos a uma conscientização da nossa pertença e da nossa dependência para com a terra, para com o universo, para com o ar, para com a nossa alimentação, para a nossa maneira de viver. Tudo aqui é terra. É terra, na minha parte, desenvolvido para tirar cimento, porque tem aqui madeira, ferro, está tudo da terra. Ora, se essa consciência não penetrar, eu não vejo nenhuma possibilidade de falar de ética na ecologia.
Ao máximo vai ser um tipo de contratos, uma outra lei, ou um pequeno projeto de 3, 4 municípios da minha parte, mas o que falta, evidentemente, é talvez não o poder, mas em uma condição absolutamente indispensável, dinheiro, porque a ética prática sem dinheiro não funciona. Mas a gente tem que entender também que a base de toda a aproximação humana nessa problemática tem que começar com o fato que cada um de nós tem que se conscientizar desta interdependência indispensável, da nossa dependência para com a própria natureza que nos cerca e em que nós trabalhamos para o bem ou o mal da humanidade e também da própria natureza. Eu, pessoalmente, não gosto de falar aqui de um contrato natural. Conhece um pouquinho a teoria de Rousseau. Rousseau reduziu praticamente a convivência social a uma espécie de contrato. Aliás, depois seguido também em Durkheim, se me lembro bem, posso me enganar, mas acho que sim. Que a gente vai tentando pegar um contrato da parte da natureza, ou falar de direitos da natureza, isso é projetar uma terminologia interhumana, social então. Esse é o nosso mundo linguístico, humano mesmo. Natureza, um cavalo, um burro tem direitos. O que significa isso? Pode reclamar então? Como um burro vai reclamar que precisa de um capim melhor ou alguma coisa assim. A gente tem que entender um pouquinho que é um entusiasmo com a ecologia, às vezes aumenta e exagera. Para mim não interessa de falar de contrato natural, que a própria natureza tem seus direitos, que seria possível de criar um código de direitos fundamentais da natureza, fora do homem. Mas de fato já tem. Tem ecologistas que trabalham calmamente nessa direção. Até a literatura inglesa está cheia, franceses também. Ora, o que me importa é uma segunda fase, para criar, então, linhas práticas de solução de problemas e um projeto para um futuro de bem-estar melhor para a nossa população. Penso que devemos perceber alguma coisa mais em nossa própria convivência. Já comecei com uma palavra que usei, que já vai dar problema. É a conscientização. A conscientização ecológica, que da minha parte pode ser em 3 fases, ou sei lá o quê, tudo isso é possível, mas há algo que mais me importa. Ética não é unicórnio. Aqui está. Pode falar com a consciência de gente que desmata sem licença, compra fiscais e sei lá o quê. Eles se acham e eventualmente se acusados, se dizem sair de mãos limpas. O que há aqui é que a conscientização na perspectiva da ética, de valores, de atitudes fundamentais, de uma cultura mais humana, de todo um processo de humanização melhor, criando condições melhores de vida dos seres humanos, homens e mulheres, não vai
sem constatar é que se eu vou, não tem tempo, cada um de vocês escrever num papel o que você pensa sobre uma série de problemas de ecologia. É evidente que na perspectiva ética eu vou descobrir uma espécie de torre de Babel. A primeira dificuldade que surge é para pensar em ética, na linha de Kant da minha parte. Então, se vocês querem dureza, então pega Kant. Porque a gente tem que dizer, não tem unidade, não tem uniformidade. Cada um tem sua cabeça, um acha bobagem de falar disso, o outro esquenta a cabeça porque tem de ser assim. O que há com a ética atualmente é o seguinte, aliás, vocês receberam a apostila já? Sim, depois quem tiver interesse, né, pode pegar o texto que o Bernardino fez, a ética da convergência. Mas tem mais, tem todo um programa que pertence eu resumi, um atlas de economia, de ecologia, com todos os assuntos que atualmente estão quentes, não talvez no Brasil sempre, mas de qualquer jeito no mundo. É que então em congressos internacionais sempre surgem de um ou de outro jeito. O problema é que a conscientização exatamente já me refere em contato com os outros, é que não há uma unidade a respeito de valores a alcançar. Em primeiro lugar, já tem um mundo de gente que nem se interessa o que acontece longe da sua cama. É claro. Esse negócio com que comecei, que 160 mil, 180 mil pessoas, em poucas horas, morte certa. Na China já foi mais, uma enchente de, como se chama este grande rio, nem me lembro agora. A Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 40 milhões de pessoas, interessa aqui. A gente se comove, se olha um sujeito ao seu lado, o que acontece aqui? A gente se assusta, a gente acompanha se é um amigo, um parente, a gente, mas se é para longe, pois é. E os números, quanto maiores, tanto menos impressionam. Mas o que mais me importa aqui é a diferença que há em qualquer porta, se manifesta em qualquer porta que se abre sob a palavra ética. Então, tenho de explicar, na apostila está toda uma lista de obras para introduzir o problema da ética moderna, porque é o seguinte, diante do mundo multiforme em que nós vivemos atualmente, precisamos entender que o trabalho da ética nunca pode ser, em primeiro lugar, uma espécie de código de leis. Já temos leis que chegam. E o problema da lei não é a lei, mas a observância da lei no país do jeito. Como funciona isso aqui? Seja realista. É daí que, durante muito tempo, a ética se preocupava com normas, leis, princípios. Começam lá na antiguidade com a moral de Moisés,
Moisés, esse povo todo já trabalhava com código. Mas o que fazemos com o código? Muitas vezes a gente nem fica sabendo. Mas qual é a capacidade de observar leis, de executar leis? Tudo isso realmente é questionável. Seja realista nessas coisas. Então a gente percebe que na ética moderna, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, pelo enorme choque dessa matança, dessa destruição total, que realmente era uma coisa horrorosa, que começou a florear a ideia que nós precisamos poder de fato produzir uma declaração dos direitos, universal dos direitos humanos fundamentais, que dá uma certa dica, uma certa orientação para criar da minha parte leis locais, tudo bem, mas a sensibilidade se aprofundou. É que o ideal da ética não pode ser mais simplesmente mais leis, mais uma lei, mais da prefeitura, do estado de Minas Gerais, do sul, ao do Brasil, ou da América Latina, ou sei lá o que a gente inventa. É porque estamos acostumados a ver assinaturas embaixo de documentos, mas os documentos ninguém se lembra o que foi. E então, o que a ética fez? Claro que queria mudar o foco. A preocupação da ética atualmente, em vez de se interessar em primeiro lugar por leis, é em primeiro lugar pela formação, a pedagogia, a educação da pessoa humana. Porque pode criar leis como quiser, mas se as pessoas que são os agentes das leis não reagem, não se integram dentro da estrutura legalista de um país ou do mundo inteiro da minha parte, o que vou fazer? Nada. Eu vou enriquecer a minha biblioteca com mais um código sobre isso, sobre aquilo, e tem uma porção, viu? Tem uma porção. Então vem o acento exatamente na pessoa humana, e a pessoa humana em plural. Quer dizer, as pessoas, ideias, por exemplo, de democracia participativa vão nesta linha, em que há, em primeiro lugar, a conscientização da própria pessoa como a pessoa humana portadora de direitos e deveres, mas também há a coletivação, a socialização desta consciência nova, de a gente ser responsável por o que de fato acontece no mundo. Essa responsabilidade do Sr. Bush é muito maior do que a responsabilidade de vocês todos juntos, é evidente. Mas que cada um vai entendendo que o primeiro problema é qual é o grau de responsabilidade que a gente desenvolve para com a problemática ecológica que está no livro. Eu botei lá exatamente um resumo de um atlas interino. É para mostrar uma vez a enorme diversificação de problemas ecológicos que já temos no entorno atual. Mais ainda, é levar as pessoas a agir. Porque, é claro, quando vai crescendo a responsabilidade também pelo meio ambiente, que é um círculo muito pequeno, e as interpretações básicas da ecologia, como eu tentei sugerir aqui, que a gente vai começar, o que vamos fazer? Então é exatamente levar o maior número de pessoas
a participar em qualquer projeto. E não é para vender um projeto. O próprio projeto já tem que nascer da parte de pessoas que participam. Não pode ser um trabalho simplesmente técnico. Tem coisas que são puramente técnicas, isso sei. Mas para criar uma esfera em que a ecologia tem certa possibilidade para avançar por cima de o que nós estamos estragando, para cultivar melhor a própria natureza da Mãe Terra e da Mãe Mar também. Sei lá, nós falamos sempre de terra, mas a maior parte da terra em superfície é mar. O que me importa é que a gente aprende a realmente deixar participar, e daqui vem então uma outra ideia. Você pode encontrar em Habermas. Habermas nos visitou várias vezes aqui no Brasil, tem várias obras traduzidas dele. Meio difícil, viu? Não desanime quando você pega o Sr. Habermas. Fez 10 minutos, mais ou menos, para concluir. Depois, nós teremos um intervalo, certo? Se tiver alguma pergunta, mais uns 10 minutos para concluir. Então, o que me importa é que a gente vai entrar na comunicação. A ética hoje em dia é, antes de tudo, em primeiro lugar, um tipo de convergência para juntar mais pessoas em redor da real problemática da natureza, do meio ambiente, da ecologia. Mais ainda, essa gente precisa de contatos constantes, de comunicações constantes. Ora, seria até interessante, sistematicamente, durante um mês, olhar programas de televisão, ler jornais, revistas ilustradas, para descobrir uma vez quantas vezes realmente são tratados problemas ecológicos para o grande público. Eu tenho comigo a impressão que a preocupação ecológica, até hoje, é uma preocupação de quase diria uma elite intelectual, ou uma absoluta necessidade para finalmente tratar a água poluída de um rio, que entra com um gosto de cloro, às vezes abominável, em nossas casas. Quer dizer que a própria percepção do grande público leva a pressionar uma companhia para purificar melhor a água. Mas o que importa aqui é a comunicação constante nos grandes meios populares de comunicação. Ora, é bom entender aqui que isso não é simples. Não é simples por dois motivos. Em primeiro lugar, porque custa dinheiro para comprar eventualmente programas. Em segundo lugar, quem está com o dinheiro atrás das grandes companhias de comunicação e das regionais. É claro que este povo não está tão interessado em tudo que de fato rende para o grupo de que eles dependem. A gente tem que entender uma vez todo o problema do relacionamento de dependência social que funciona na área das comunicações, para entender como a gente precisa de muita coragem mesmo
é para enfrentar até problemas locais e lutar até que finalmente mudem. Por exemplo, é uma fábrica, ou obrigam uma fábrica a colocar filtros no chaminé. Quantos anos levou? Vocês viram, não sei. Quantos anos levou para a fábrica de país naquele tempo por filtros? E o que custa a assistência médica pública? A cura de crianças com problemas de pulmão por causa disso. É desse jeito que se trabalha. Então, sabendo que a gente precisa de muita perseverança mesmo, e muita coragem para tocar para frente. Senão, a ecologia fica alguma coisa no ar. Tem livros lindos mesmo, poéticos, principalmente em inglês, que mostram essas coisas e o que o povo da rua vai fazer com isso. Ora, se posso terminar aqui, a lista da literatura sobre ética está em suas mãos, vocês vão receber. Tudo em português. Às vezes a tradução, mas a maior parte é realmente daqui. Mas conscientizam-se da extensão da problemática e da diversificação da problemática ecológica para poder entrar em ação. Mais ainda, vem dois tipos de textos. Tem um texto que é relativamente grande e que é tipicamente secularizado. E secularizado totalmente, quer dizer, a linguagem é totalmente terrestre, sem nenhuma referência à religião. E outro texto é exatamente o contrário. O texto é onde a religião desde a primeira página entrou, na forma de Deus. Ora, se posso dizer alguma coisa, depende muito onde você vai trabalhar a respeito de problemática ecológica. Se fosse entre intelectuais, técnicos, economistas e esta gente, eu preferi usar nenhuma linguagem religiosa sobre Deus, criação, essas coisas todas. E muito menos ainda de uma determinada religião, porque a gente já cria a distância e dificuldade de entendimento com esse povo. Se você se dirigir ao povo, lembre-se que, conforme a última pesquisa de IBGE, 95% da população brasileira declara que acredita em Deus, mas eu até hoje não fiquei sabendo qual é o conteúdo dessa noção, dessa palavra Deus na prática da vida do público. E que mesmo, por exemplo, se você fala a um público da religião numericamente maior no Brasil, a Igreja Católica, lembre-se que uns 20% mais ou menos desta turma toda pratica, o resto provavelmente bastante secularizado, até demais, para pegar as ideias religiosas a título de motivação para entrar na problemática ecológica. Então, de fato, Aristóteles, para voltar ao início,
estava totalmente numa esfera religiosa, de tal modo que o tratado depois da ética era sobre teodiceia, a sabedoria sobre as divindades naquela época. Mas, entre nós e em muita literatura de intelectuais, estas ideias não entram mais. Então, temos de nos adaptar a uma linguagem secularizada até certo ponto, técnica e econômica, para poder alcançar algum melhoramento a respeito do bem-estar do povo todo. Porque a ideia principal, ou melhor, a dificuldade principal, ao meu ver, aqui no Brasil, não é diretamente a ligação com a natureza da terra, etc. É a enorme distância impressionante quando a gente chega aqui entre uma elite de poder, riqueza e propriedades e poder político e os ninguém, que são milhões e milhões de pobres e excluídos que praticamente vivem ao máximo uma ética de sobrevivência porque não tem outro jeito. Ora, por respeito exatamente àqueles que não têm, devíamos orientar melhor, como eu ver, as publicações sobre ecologia em favor do pobre que não tem nem condições senão para lutar. Parece dar-lhe a vida é uma luta para poder sobreviver. E eles não são os mais fortes, então geralmente perdem. Muito obrigado pela atenção. O texto está